Muito obrigado. Então vamos continuar no capítulo 15 do livro Os Mensageiros, A Viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade, que até então devia estar ocorrendo. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz, que é uma instituição, né, de trabalho localizada ali nessas regiões. Não precisaremos ir até lá, Campo da Paz. Todavia, descansaremos no posto de socorro, que é ligado a essa instituição Campos da Paz. Tem vários postos de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Não são perispíritos? São ter algumas provisões, talvez trocar uma roupa. São corpos, né? Com uma sutileza diferente. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso. Como pode ser corpo e ao mesmo tempo parece que não é, mas é corpo. É. Mas que é isto? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente, a dificuldade. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Exatamente. É o pensamento. Achamos-nos a grande distância da crosta. Ó, está longe ainda da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Entendeu? Assim como num mundo bem evoluído, deve ser uma delícia se aproximar dele, né? Deve ser atrativo, balsâmico, aquela coisa, né? Mas aqui não. E ó, nós somos culpados disso, responsáveis por isso. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos. E milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Quer dizer, ele está dizendo que nesta área de mais espessa, vamos pôr assim, atmosfera, é quando você está andando na rua e você anda livremente. Mas na hora que vem aquela tempestade com aquele vento cheio de areia, você faz assim, o vento parece que quer te levar, né? Quando é bem forte, aí você anda até com uma certa dificuldade, né? Quando é aquele vento forte. Eu imagino isso. Mas com um tom muito mais escuro, não tem mais aquela visão à distância que você tinha, agora a sua visão fica mais, né, restrita, o ar mais pesado. É o peso do pensamento, das emanações mentais. Dependendo do lugar. Ah, sim, né? Sim. Aqui mesmo. Né? Só que ali é o resultado de 8 bilhões de mentes pensando. Por isso que naqueles capítulos falando sobre a guerra, aqueles 30 mil voluntários para ficar em regiões assim, estratégicas de proteção a nosso lar.
Gente, é muito Por causa da guerra, né? Para fazer algum tipo de colaborar, auxiliar. Diga. Mas, ó, eu não sei você, mas já me aconteceu N vezes de me preparar para orar, não dá certo. Não dá certo, não sai dali, ó. Fica ali, eu fico ali. Não dá para me preparar, eu vou depois estou tornada aí para. Sabe? Então isso acontece, não sei com vocês, se vocês já oram, já percebem. Ah, não. Só com você isso aí. Eu tenho vezes que eu olho e eu até tomar banho para passar todo o verdade. Mas isso. E decorar para determinadas pessoas também. Mas isso tem um pouco a ver também com o momento, não só com isso aqui. Tem outras razões que também dificultam isso, né? Tem outras, embora essa aqui, né? Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Vamos ver. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha em pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, veja, imagine o flash, que deve ter sido ultra mega blaster rápido, que Jesus deu para o Paulo perder a visão. Né? E se Jesus põe a luz dele ali, acho que toda aquela região lá ia cegar. Não só o Paulo. Aqui ele está mostrando a luz dele. Pode ter, eu creio que tem efeito do tratamento que ele recebeu. Daquele tratamento no gabinete. Mas, repito, não foi uma dádiva gratuita plenamente imerecida. Não é? Alguma coisa... Pois não. Quando ele fala o André, que ele não estava não conta, e essa visão que está sendo agora. Faz parte. É o que eu creio. E você vê que é de todas as células perispirituais. Não saía da visão, que nem o flash lá dos Vingadores, né? Sai a luz lá. Não. Do corpo. Por isso que os espíritos evoluídos são luz, né? São luz. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Eu estava já conhecendo um mundo novo. Legal, um aprendizado para eles. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência da luz solar. Tamanha é a espessura da camada.
Essa é a razão. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre. O Dr. Inácio fala isso também, que ele cita aqui nos livros do André Luiz. O André Luiz fala, quando vão fazer essas excursões, é movimento de descida. Não se sobe. Tem até lodo. Desce. Pode ser até que seja uma sensação, mas eu acho que aqui é geográfico a questão. Eles estão descendo mesmo lá para baixo. Ou aqui para baixo. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. É um local difícil que eles estão enfrentando. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. É isso que eu quis dizer aquela hora. A gente acha que vai à Terra, acaba a Terra, anda mais meio quilômetro, já chegou ao nosso lar, né? Ou umbral. Não é assim, não. E você vai ver o que ele vai dizer aqui daqui a pouco, o nosso amigo Aniceto. Que interessante. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto, por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam. Para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Tem mais coisas além do que eles estão sendo capazes de enxergar. Tem mais coisas. Nessa hora eu penso em Deus, na grandiosidade da criação, Nossa. Este André é um domínio diferente. Vamos entender isso, gente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Vai do infravermelho ao ultravioleta. De 400 a 700, quer dizer, a gente não vê praticamente nada aqui na Terra. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. É para dar dimensão para nós disso, do quanto nós estamos aqui restritos nas nossas maiores capacidades. Apesar de que não as temos muito ainda, né? Somos espíritos ainda tal. Mas como elas ficam restritas, embotadas. A dificuldade de você, até na luta para o seu desprendimento das coisas materiais, da sua desmaterialização no sentido, né, de olhar para as coisas espirituais e valorizá-las mais. Até isso influencia grandemente.
De forma que são desafiadoras estas encarnações nossas na Terra. São mesmo. Não são fáceis. Né? Porque, olha lá, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. Não dá para a gente perceber praticamente quase nada. A gente vê o que precisa ver para poder continuar a vida. Tanto que tem gente aí que tem vidência, fora dos círculos espiritistas, onde se tem um estudo, a pessoa enlouquece, porque começa a ver coisas terríveis que ela mesma cultivou. Ela mesma cultivou. Muitos que utilizam droga abrem determinadas janelas da mente e começam a enxergar vultos horripilantes, em consonância com o estado vibracional deles. E muitos buscam, em função disso, isolamento, afastamento, ficam loucos, se suicidam, que começam a ver coisas. Então, o ser humano, ele traz as outras capacidades adormecidas dentro de si, já traz, vem com elas. Os sentidos, por exemplo. Nós sabemos que não são só esses que nós temos, né? Apesar de já ter o plasma e tem um outro já, né? Mas, não, isso é estados da matéria, você está falando. Matéria. Uhum. Então, Estados da matéria. O homem, os outros sentidos que estão embotados de nós, adormecidos, eles estão aqui dentro? Já. Boa pergunta. Não, mas você pode ter, só que eles estarem latentes. Você desenvolvê-los. O que eu entendi é que o André Luiz, ele não era médium aqui na Terra. Aliás, ele não era nem praticante de religião, né? Nada. Então, por isso que ele adquiriu tudo isso depois que ele foi para o nosso lar, né? Então, ele já tinha dentro dele tudo isso, que não foi usado adequadamente aqui na Terra. Daí ele diz que ele estava em aprendizagem real, à medida, né? Que... Acho que sim, né? Acho que nós temos tudo aqui dentro, né? Só que está adormecido, tá? Nós precisamos hoje, para até explicar assim, nós precisamos de implementos materiais para isso, né? Você vê, nós precisamos, como seres humanos, desenvolver áreas cerebrais que nos propiciassem e que nos propiciarão as manifestações elevadas da alma, que é o neocórtex hoje, né? Então, a gente não tem isso, então não tinha como nem aparecer isso, as faculdades que estão latentes em nós. Nós temos que evoluir, inclusive fisicamente, para que elas possam ocorrer, se manifestar. E quando eles vão nessas excursões que atingem esses locais aí a gente vai vendo que lá tem a descrição, né? Que lá tem horríveis que eles não conheciam. Então, aves, tal, aquelas aves horríveis, aqueles bichos. Toda a natureza, né? Toda a natureza. Mas a bondade de Deus é tão grande que aí entram os elementais. Na maioria das vezes são sacrificados, né, nessas não são excursões, são né? Aí tem a ajuda contrária, tem os elementais. Auxiliam, né? O homem recebe reduzida noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. E sabe que Arturo equivale a milhares de sóis iguais ao nosso, iguais ao que nos ilumina.
Está informada essa astronomia de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas, espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai, igualmente, aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Nessa ciência aí, naquela pinga-fogo, o Chico fez uma revelação. Está correndo por aí, né? Agora que o homem voltou a pensar nas suas viagens à Lua, ele disse que no futuro o homem vai construir estufas na Terra, na Lua, e vai tirar de lá minérios que vão ser importantes para a Terra. Água. Está lá, é só buscar. O Chico falando no pinga-fogo. Não duvide do que ele fala, não. É. Vão existir lá na Lua. Agora, olha essa frase. Essa que eu me referi. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, aquela ideia que a gente tem de que aqui está a Terra, ali está Júpiter, ali está Marte, o Sol está ali, lá está a Lua, então o nosso lar está lá, cada um ocupando o seu espaço. Não seja ingênuo. Vamos ler de novo. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Dentro. Maravilhosas esferas que se interpenetram. Lembra ontem a pergunta do Dr. Inácio? Que a gente leu no finalzinho dos estudos? A Terra tem mundo espiritual? Tem perispírito, né? A Terra tem perispírito? Daqui ajuda a responder. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Você entendeu, então, a diferença de ver alguém, um vidente ver alguém? Como nós dissemos ontem, acho que foi, né? Ou na terça. A gente vê perispírito. Ninguém vê espírito. Ninguém assim, do nosso time, né? Porque nós não desenvolvemos o que aqui? Faculdades espirituais para ver o espírito, a essência. De forma alguma. Aqui ninguém reúne condições para ver o espírito. O que você vê são corpos. Seja que corpo for. Pode até ser um que não seja perispírito, que já seja até um corpo que você alcança mais acima, mas são corpos. São revestimentos do espírito. Nós não temos condição de ver espírito. Ficou claro isso? A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos do êxito completo.
Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Quando entende? Após perder os laços físicos. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Ele não quis dizer aqui que é da lei que a gente deve ver só coisas bonitas. Ele não disse isso. Porque a gente pode falar, mas eu só vejo coisa feia. Procure tirar a lição disso. Procure observar. Às vezes seja até um indicativo de que você precisa melhorar. Porque uma coisa é você ver entidades espirituais numa reunião mediúnica, onde é um local apropriado e que você vai auxiliar. Outra coisa é você ficar 24 horas do dia vendo coisas ruins. Aí precisamos ver. Você está com a mediunidade enferma. Precisa estudar. Precisa trabalhar. É da lei que não devemos ver, senão que possamos observar com proveito. Até quando você vê alguma coisa que te muda um roteiro, é um proveito. É uma coisa ruim, não é boa. Mas dali você tirou uma informação útil, um encaminhamento para si próprio, ou uma alma necessitada de auxílio. Está tirando proveito. Dar à faculdade, seja ela qual for, um fim útil, em benefício seu e para o que lhe rodeia, seja encarnado ou desencarnado. Principalmente se for considerar a faculdade anímica, onde a gente pode ajudar muito mais aqui os encarnados. Nessa altura, Niceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Olha o local, hein? Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Olha como desliga. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Se a gente for refletir nessas questões, a gente anda muito desavisado de muitas coisas. Distraído, né? Melhor dizer. Muito. Mas é um progresso, é uma evolução. Mas não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. Então pode ser que a gente está envolto às vezes por espíritos altamente evoluídos que estão apagados, né? Não é só porque, eu não vejo nenhuma luz ao redor de você. Como aquele mendigo, né? Que o Chico viu do outro lado da rua. Às vezes nós estamos rodeados por bons espíritos, mas que não têm, que estão respeitando-nos. Né? Não querendo nos humilhar. É interessante isso, né? A excursão
tornou-se menos agradável. Não brinco mais, né? Quero voltar. Descíamos, de novo, milagrosamente através dos despenhadeiros, de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro do campo de paz. Onde eles vão começar todos os seus trabalhos, né? Posto de socorro, campo de paz. Eu observo assim que, então, mesmo dentro dos muros do nosso lar, né, nós havíamos visto na obra anterior que não é fácil auxiliar de uma forma a favorecer o auxiliado, como tem que ser. Só que agora aqui nós estamos vendo fora dos muros, né? O chegar lá. Eu repito, eu acredito que outros espíritos mais evoluídos vão fazer isso com um pouco mais de rapidez e facilidade. Mas para um dia alguém ser evoluído, o que ele foi antes? Não evoluído. Então tem que seguir esse caminho. É um processo do aprendizado. Um dia, será que André Luiz não vai também? Vai, mas hoje ele não consegue. Então ele tem que estudar, ele tem que aprender, tem que entrar nessa... Muito, não sei se essa é a palavra, muito pobremente, talvez não seja essa, vocês me desculpem se alguém lembrar de uma, é o que a gente faz aos sábados. Timidamente, pequeninamente, valoroso para as nossas capacidades? Sim. Para aqueles que estão sendo assistidos? Claro. Ninguém está aqui dizendo que isso, né? Mas isso é muito pequeno, mediante esse universo infinito que a gente está aprendendo aqui. Né? Já pensou você, de repente, se confronta com um espírito assim, extremamente agressivo, monstruoso? E ali a gente lida com as pessoas tão assim, humildes e assim, que a gente chega até a humilhar às vezes, né? Lá, na casa de assistência. E tanto que a gente tem ascendência, assim, não é moral, não, autoritária. Sem perceber, às vezes a gente é grosseiro, a gente... Então, a gente não faz assim. É ínfimo aquilo ali, gente. Não caia na ilusão de que você já vai chegar lá e já vai ser um André Luiz. Não, gente. Agora, como eu disse, não podemos desdenhar esse trabalho, porque é o processo. É o processo. Mas eu particularmente, eu sou meio... Eu não sou satisfeito. Com isso que eu estou falando, velho. Acha pouco, né? Mas eu não sei, mas ele já... Ali tem, não são 100%, mas tem uma grande porcentagem faz parte da família da gente, já sabe dos problemas dele, já viu sei lá, tem uma menina que são aprendizados. Viu a menina crescer. Ela engravidou, já está com uma criança desse tamanho lá correndo. Então você sabe muitos pormenores, pode bem contar para a gente. Para mim parece que é da minha família. Bom, isso é um aprendizado importante. É, claro. Eu vejo, aqui eu vejo tão necessitado quanto ele. É, sim. Só que nossa necessidade. Talvez não tanto o material. Exatamente. Mas saiu disso. Vejo algumas senhoras ali, no olhar delas, há
angustiante. Ah, entendi o que você quer dizer. Há uma grandiosa, assim, então nessa experiência, tem como se elas estivessem nessa experiência, talvez com realidade da família. Tem gente que já está de 14, 15 anos que vai que gosta. Tem mais, desde o começo. São 32 anos. Agora a gente vê isso aqui de alma, né, deles que se afastam para não Se apequenam. para não, né? E às vezes quantos ali não são pequenos Para nos dar oportunidade. E vão nos ajudar do lado de lá, hein? Sim. Cuidado que vão nos ajudar. Olha a história do Lázaro, né? Tem uma situação real, né? E absoluta. Bom, na semana que vem, eles então começam o posto de socorro e depois já o romance de Alfredo, que nós vamos conhecer os coordenadores do posto, que é o Alfredo e a Ismália. Que vai ser muito interessante esse aprendizado, viu? Muitas informações aí vêm pela frente. Tudo bem? Então, antes de concluir... Bom, vamos concluir primeiro, depois dou um recadinho. Bom Deus, amigo Jesus, encaminhamos as nossas preces, rogando que elas possam ser úteis agora a irmãos necessitados, que possam aqui estar nessa dimensão vizinha a nós, quase que perceptíveis ao nosso lado, recebam a nossa oração. Amigos espirituais, responsáveis por essa coleta de vibrações. Como é bom agora, neste final, após recebermos esse farto banquete espiritual, a confraternização destas almas aqui, encarnadas e desencarnadas. Quantos que, às vezes, companheiros de lides mais antigas, estiveram aqui conosco, nos felicitando pelo olhar, felizes de que nos postamos assim, na luta que é grande com cada um de nós, de forma alguma, guardando a pretensão, Senhor, de que já reunimos em nosso íntimo alguma luz, mas, sinceramente, que desejamos continuar assim caminhando. Então, fortaleça-nos e proteja-nos, Senhor. Pois é nossa vontade, neste momento, cada vez mais, estender as mãos ao Senhor, mas não ao Senhor propriamente dito. Assim como nos ensinaste em lições inesquecíveis, de que sempre que estendêssemos a mão, cobríssemos um irmão, vestíssemos alguém, alimentássemos outro ali, era a ti próprio que estaríamos fazendo. Como gostaríamos, Senhor, de guardar em nosso coração este ensinamento de tantos que nos relegaste aqui na terra, para que, impulsionados por vibrações melhores, nós avancemos sem hesitar. Agradecemos a todos aqui presentes, a Jesus, o nosso modelo e guia para todo e sempre. Que assim seja.